Pronto, já foi. Obrigada. Perfeito. Então vamos lá, gente, vamos continuar. Então eu estava falando aqui dos tipos de onda eletromagnética, né? Então eu estava falando das micro-ondas, que tem uma aplicação importante, cotidiana, né? Naqueles aparelhos que a gente usa para aquecer a água, né? E, consequentemente, aquecer os alimentos. Temos as ondas de rádio, que são usadas para transmissão, né? Tanto de rádio quanto de celular, enfim, todas essas transmissões que a gente tem, né? Que a gente usa no nosso dia a dia, a gente usa através de ondas eletromagnéticas, e essas ondas de baixa frequência, que é extremamente baixa, que não tem muitas aplicações para a gente. Tá? Uma coisa importante que você pode ver aqui embaixo é a ordem é crescente do comprimento de onda, mas a ordem é decrescente na frequência. A gente já vai falar da frequência da onda eletromagnética e da relação dela com o seu comprimento. Mas a gente já percebe aqui que tem uma relação inversa. Ou seja, quanto maior o comprimento de uma onda, menor a sua frequência e vice-versa. Então, se essas aqui são as ondas que têm o menor comprimento de onda, já que cresce para lá, elas são as ondas de maior frequência, tá? E a gente já vai falar o que é a frequência da onda eletromagnética. Muito bem. Outra maneira de classificar as ondas, além de classificá-las como mecânicas ou eletromagnéticas, é em relação à forma como elas se propagam. A gente pode classificar as ondas como ondas transversais ou como ondas longitudinais. Qual a diferença de uma para outra? O que a gente vai chamar de onda transversal é uma onda que a energia se propaga numa direção perpendicular, ou seja, fazendo 90 graus com a perturbação. Então, por exemplo, essa mola quando está presa aqui na parede, a mão está fazendo um movimento de sobe e desce, sobe e desce. Essa é a direção da perturbação. Mas a energia está se propagando ao longo da mola numa direção aqui, ó, horizontal. Olha as setinhas apontando para onde a energia se propaga. Então, a perturbação faz 90 graus com a propagação. Essa é uma onda transversal. É importante dizer que todas as ondas eletromagnéticas são também transversais, tá? Então, se eu falo de onda eletromagnética, necessariamente ela é também transversal. E outro tipo de classificação são as ondas longitudinais, ou ondas de pressão, tá? Que significa que a perturbação e a propagação ocorrem na mesma direção. Elas são paralelas. Então, por exemplo, o mesmo exemplo da mola. Se ao invés de balançar a mola para cima e para baixo, digamos que eu tivesse a mola esticadinha em cima da mesa e alguém viesse assim com esse martelinho e ficasse batendo na mola. O que a gente veria é que teria uma região de compressão dos gominhos dessa mola, né? E que essa região de compressão se propagaria ao longo dessa mola. Ia ficar indo e voltando, indo e voltando. Quem já brincou com mola aí quando era criança deve ter feito esse tipo de brincadeira. Então, aqui você tem uma perturbação horizontal e uma propagação que também ocorre na direção horizontal, indo e voltando. O melhor exemplo de onda longitudinal é o som, tá? O som é uma onda de pressão. Por exemplo, quando você tem uma caixa aqui, um alto-falante, e essa película desse alto-falante fica fazendo esse movimento para frente e para trás, né? Conforme o som é projetado. O que acontece com as moléculas de ar logo à frente aqui dessa caixa de som, que eu não consigo ver, mas o que acontece é que tem regiões que essas moléculas se aproximam muito. São as regiões de alta compressão. E tem regiões, consequentemente, que as moléculas se afastam. Então, são regiões de rarefação. Então, o que a gente vai ter é uma sucessão de regiões de rarefação e compressão, e assim por diante. Beleza? Então, reparem que as moléculas do ar só vão ficar fazendo um movimento de vai e vem igualzinho à película aqui da caixa de som. A película vai e vem, as moléculas aqui perto também fazem um movimento de vai e vem e vão transmitindo isso para as moléculas ao lado, tá? Até que esse som chegue aos nossos ouvidos. Então, o som, para começo de história, a gente já sabe que é uma onda mecânica, né? Já falamos lá na frente. Então, o som, por exemplo, não se propaga no vácuo. Não faz sentido falar em som no meio do espaço, né? Por exemplo, quando você vê um filme lá de Guerra nas Estrelas, que tem aquelas naves, enfim, que interagem, uma nave bate na outra, dá tiro na outra, é aquela barulheira, aquela explosão, cara, aquilo não existe. Não existe porque lá no espaço não tem nada, é vácuo, é vazio. E se é vácuo, não tem meio material, então não tem som.
né? O som é uma onda mecânica, ele necessita de um meio material para existir, beleza? E além disso, ele também é uma onda longitudinal, então uma outra classificação para onda sonora. E a terceira maneira de classificar é quanto à dimensão da onda. Ela pode ser unidimensional, ou seja, se propaga em uma única dimensão, em uma linha. O melhor exemplo, onda na corda. A onda na corda está numa linha. Ela pode ser bidimensional, ou seja, pode se propagar em duas dimensões, tá? Ou seja, na superfície dos líquidos, por exemplo. É um exemplo. Então, aquela onda circular lá do desenho do início da imagem é uma onda bidimensional, beleza? Ela é mecânica porque ela está no meio, tá na água, né? Ela é transversal porque tem um movimento lá de sobe e desce do peixinho, né? Mas a energia se propaga ao longo de outra direção. E ela é circular, né? Ela é bidimensional, ela está na superfície do líquido, então ela está em um plano, tá? Se eu visse ondas, por exemplo, as ondas do mar, né? Que são ondas planas, né? Em geral, ondas assim retinhas, vistas de cima, né? Como se aqui fosse a crista da onda vista de cima, mas ela vai avançando e ela vai varrendo toda essa área da superfície do líquido. Então, ondas nas superfícies dos líquidos são bidimensionais. E também pode ser tridimensional, ou seja, se propagar nas três dimensões do espaço, se propagar em todas as direções. Um exemplo é a onda sonora, né? Se você bate palma, o som da batida de palma vai para todos os espaços que você esteja, né? Vai para cima, para baixo, para frente, para trás, para um lado, para o outro. Qualquer pessoa que esteja próxima a você, em qualquer lugar, vai ouvir o som. Vai ouvir porque o som é uma onda tridimensional. Se propaga nas três dimensões. Beleza? Então, são três maneiras de classificar uma onda. Primeiro, quanto à sua natureza. Se ela é mecânica, se ela é eletromagnética. Segundo, quanto à sua forma de propagação, que pode ser transversal ou longitudinal. E o terceiro, quanto à sua dimensão, que pode ser uni, bi ou tridimensional. Tranquilo? Sim. Maravilha. Então, já botei um exercíciozinho de vestibular aqui, ó, de 2018, né, de uma universidade estadual, para a gente já dar uma lida e entender isso. Então, vamos lá. Eu queria só tirar esse troço aqui da frente da minha tela. Tá aparecendo um troço aqui na frente que eu não consigo tirar. Mas vamos lá, acho que eu consigo ler. Analise as proposições com relação às ondas eletromagnéticas e... Aí eu não sei o que está escrito, me ajuda aí. Tem um troço na frente que eu não consigo tirar. E as ondas sonoras? Perfeito, e as ondas sonoras. Obrigado. Então vamos lá, primeira afirmativa. As ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo e as ondas sonoras necessitam de um meio material para se propagar. Verdadeiro ou falso? Me ajuda aí, galera. Verdadeiro. Perfeito, verdadeira. Onda eletromagnética pode se propagar no vácuo, onda sonora não. Ela necessita de um meio material porque ela é uma onda mecânica. Muito bem. 2. As ondas eletromagnéticas são ondas transversais e as sonoras são longitudinais. E aí, verdadeiro ou falso? Essa eu tô em dúvida. Acho que é falso. Então vamos voltar. Deu dúvida, vamos voltar rapidinho. Voltando, vamos lá. Onda transversal é uma onda que a direção de propagação é perpendicular à direção de perturbação. E eu disse para vocês que toda onda eletromagnética é também transversal. Todas aquelas que eu mostrei lá, naquele espectro eletromagnético. Então, falou em onda eletromagnética, eu sei que também é transversal. Já as ondas mecânicas, não. Existem ondas mecânicas que são transversais e existem ondas mecânicas que são longitudinais. E o exemplo de onda mecânica longitudinal é o som, o melhor exemplo. Beleza? Então vamos para a afirmação. As ondas eletromagnéticas são todas transversais. E as sonoras são longitudinais. Verdadeiro. Verdadeiro. Beleza? 3. Ondas eletromagnéticas correspondem a oscilações de campos elétricos e de campos magnéticos perpendiculares entre si, enquanto as ondas sonoras correspondem à oscilação das partículas de um meio material pelo qual as ondas sonoras se propagam.
Então, essa tem a ver com a geração da onda, como eu falei, né? Lá no início, a onda eletromagnética é produzida por uma oscilação de cargas elétricas, que produzem campos elétricos e magnéticos perpendiculares entre si. É a definição de como ela é gerada. Então, verdadeiro. Já as ondas sonoras, bom, são ondas mecânicas, então dependem da oscilação das partículas de um meio material. Então, verdadeiro também. Beleza? Então, por Sim. enquanto, 1, 2 e 3 verdadeiras. Né? Já até dá para saber qual é a alternativa. Só tem uma que tenha 1, 2 e 3. Mas vamos seguir. 4. As ondas eletromagnéticas sempre se propagam com velocidades menores do que as ondas sonoras. Não, galera. Ondas sonoras geralmente se propagam no ar, por exemplo, com uma velocidade de 340 metros por segundo. Já a onda eletromagnética, no vácuo, eu falei para vocês que ela se propaga com 300 mil quilômetros a cada segundo. Então, A diferença é grande. Oi? A diferença é grande. Muito grande, muito grande. Vocês já perceberam, por exemplo, que às vezes quando cai um raio, você vê o raio, depois de um maior tempão que você escuta o barulho do trovão, tá? Quanto mais distante o raio cair de você, maior vai ser essa diferença de tempo, né? Por quê? Porque a luz do trovão, a luz é uma onda eletromagnética. Então, ela viaja a quase 300 mil quilômetros a cada segundo. Já o som do trovão é uma onda mecânica. Então, o som viaja a 340 metros por segundo. Ele é muito mais lento. Então, quando o raio cai pertinho de você, é difícil perceber a diferença. Se você vê o raio e escuta ao mesmo tempo, é porque ele caiu muito perto de você. Mas quando ele está longe, a luz chega muito mais rápido do que o som. Então, você primeiro vê a luz do raio, depois de um tempo que você escuta o som do trovão. Beleza? Porque as ondas eletromagnéticas são bem mais rápidas do que as ondas sonoras. Tranquilo? Então, essa é falsa. E a 5, as ondas eletromagnéticas correspondem à visão humana e estão na faixa de frequências de 20 a 20 mil Hz. Isso eu ainda não falei para vocês, mas eu vou adiantar agora. Isso está errado porque essa é a faixa de frequências dos sons que o nosso ouvido é capaz de ouvir, tá? Então, o ouvido humano é capaz de detectar sons que têm frequência entre 20 Hz e 20 mil Hz. Então, essas são as frequências da audição humana e não da visão, tá? Por isso que está errado. Beleza? Então, ainda não tinha falado, mas já estou adiantando aqui. Então, verdadeiras só 1, 2 e 3. Perfeito, galera? Sim. Vocês têm aula depois aqui? Que eu estou falando e não estou nem controlando o tempo. Não, hoje é só você. Não tem problema se eu passar um pouquinho assim, uns minutinhos? Pra mim é de boa. Então, quem tiver aí na sala, se puder me responder. Pra mim também tudo bem também. Então, tá bom. Então, vou passar uns minutinhos pra gente poder avançar, porque eu perdi aquele tempo todo lá, né? Enfim, pra gente não perder o fio da meada. Bom, então a gente já sabe classificar uma onda. Agora a gente precisa encontrar as características de uma onda. Quais são? Bom, a onda ela pode ser caracterizada por várias coisas. Então, suponha que isso aqui seja uma onda, né? Que a gente está visualizando, uma onda do tipo transversal. A primeira característica importante é identificar o nome desses pontos aqui que são os mais altos da trajetória. Tá? O ponto A e o ponto E correspondem à crista da onda. Então, a crista é sempre o ponto mais alto. Beleza? E esses dois aqui de baixo são os vales. O ponto mais baixo de uma onda é um vale. Lembrando, por exemplo, que se isso aqui for uma corda, todos os pontos da corda em algum momento serão crista, em algum momento serão vale. Beleza? Então, você vai ter aí uma sucessão de repetições, né? Esse ponto que nesse momento é vale, conforme essa onda vai passando, vai ter uma hora que ele vira crista, vai ter outra hora que ele vira vale de novo, depois vira crista, depois vira vale de novo. Beleza? Então, crista é o ponto mais alto, vale é o ponto mais baixo. Essa distância aqui, ó, entre a crista e a posição de equilíbrio, que seria esse meio aqui, né? Ou do vale também até a posição de equilíbrio, essa distância é a amplitude da onda. A amplitude da onda tem relação com a quantidade de energia que ela transporta. Então, quanto maior for a amplitude de oscilação, significa que mais energia essa onda está transportando. Ok? E uma outra característica importante, essa é a mais importante de todas, é o comprimento de uma onda. O comprimento... Coisa boa, velho. Oi?
Coisa... Vem com o microfone aí, eu achei que estava falando comigo. Foi mal, professor. Não, tranquilo. E aí o comprimento de onda é uma característica muito importante, tá? O comprimento da onda é a distância que a onda percorre em uma oscilação completa. Então, por exemplo, ó, se eu marco desse ponto aqui, eu vejo que sobe, desce, sobe de novo, e a partir desse ponto, vê se vocês concordam comigo, que começa a repetir o que começou lá no ponto O. Começa a repetir igualzinho, ó, sobe, desce, volta para cá. Ou seja, essa medida aqui do ponto O até esse ponto é uma oscilação completa, porque daqui em diante eu começo uma outra oscilação. Ou seja, essa distância aqui, ó, do ponto O até esse ponto é o que a gente chama de comprimento de onda. É o comprimento de uma oscilação completa, que também pode ser medido de uma crista até a próxima crista. De uma crista até a outra, eu também tenho um comprimento de onda. Ou de um vale até o outro vale, eu também tenho um comprimento de onda. Reparem que do vale, ó, eu começo a subir e descer de novo. Do próximo vale, subir e descer de novo. Então, reparem que uma oscilação completa pode ser marcada de um vale até outro vale, a mesma coisa da crista até a outra crista. Beleza? Então, essas são as características visuais de uma onda, né? O que a gente pode enxergar na onda visualizar. Amplitude, comprimento de onda, crista e vale. Mas tem também aquelas que a gente pode medir com relógio, por exemplo, o período. O período é o tempo necessário para fazer uma oscilação completa, ou seja, é o tempo necessário para produzir todo esse movimento, daqui até aqui. Beleza? O tempo que se gasta nisso é um período. Então, reparem que nessa imagem eu tenho uma onda completa, duas ondas completas e mais um pedacinho de nada, né? Então, praticamente duas ondas. Beleza? O tempo que eu demorei para formar essa imagem, se isso aqui fosse uma corda, seria 2 vezes o período. Porque o período é o tempo que eu gasto para fazer uma oscilação. Como eu tenho duas nessa imagem, eu gastaria o dobro do tempo. Beleza? E como é tempo, eu posso marcar o tempo usando minuto, hora, segundo, qualquer unidade. O segundo é o mais comum, que é a unidade do Sistema Internacional. Já a frequência, ela é o número de oscilações que eu realizo na unidade de tempo. Beleza? Então, por exemplo, de 1 em 1 segundo, quantas vezes eu oscilo, por exemplo, se for uma corda? Digamos que eu estou segurando a corda assim, fazendo um movimento sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Muito bem, produzindo uma onda. Tá? Digamos que eu marque assim, a cada 1 segundo eu estou fazendo, sei lá, 5 vezes o movimento de sobe e desce. Muito bem, isso é a frequência. A frequência é o número de oscilações que eu faço na unidade de tempo. A medida de frequência mais comum, como a gente viu no exercício anterior, é o Hertz, ou Hz. E o Hz é o inverso do segundo. Então, se eu faço 5 oscilações por segundo, é a mesma coisa que dizer que eu faço 5 Hz. 5 Hz, 5 oscilações por segundo. Tá? 15 Hz, 15 oscilações por segundo. E assim por diante. Tá? Mas existem outras unidades para frequência. Por exemplo, se eu estiver marcando tempo em minutos, a frequência vai ficar em RPM, ou rotações por minuto. Se eu estiver marcando tempo em hora, vai ficar em RPH, rotações por hora. Beleza? Mas o mais comum é estar em Hertz. Essa é a unidade do Sistema Internacional. Tá? Como que eu determino a frequência? Tem duas maneiras. Ou você vai calcular a frequência direto, que é o seguinte, você vai ver quantas ondas você produziu e quanto tempo demorou para produzir essas ondas. Aí você faz direto, a frequência é o número de ondas dividido pelo tempo que você gastou. Número de ondas dividido pelo tempo. Ou então, outra relação importante é que período e frequência são grandezas inversas. Então, se você sabe o período, que é o tempo necessário para fazer uma onda completa, você também sabe a frequência, porque o período é igual a 1 sobre a frequência. Tá? O período a gente usa a letra T maiúsculo. Então, ó, olhando nessa expressão aqui, período é igual a 1 sobre F, que é a frequência. Certo? É assim que a gente calcula a frequência de uma onda. Ou diretamente, ou através do período.
Muito bem, só que tem uma fórmula que é o que eu queria chegar hoje ainda com vocês, por isso que eu estou esticando um pouquinho, que é uma fórmula muito importante que a gente chama de equação fundamental da onda. Essa fórmula vem lá da velocidade média, que eu imagino que você já tenha estudado aí na escola, né? É a primeira coisa que a gente aprende na física, né? Que velocidade é igual ao espaço sobre o tempo, né? Muito bem, quando eu falo de uma onda, como a onda é um movimento periódico, né? Se repete iguais intervalos de tempo, a velocidade com a qual ela se propaga em um determinado meio material é constante. Então, eu posso usar a fórmula da velocidade média para calcular a velocidade da onda. É a distância que ela percorre dividido pelo tempo. Só que a gente acabou de ver que quando a onda faz um comprimento de onda, ou seja, uma oscilação completa, o tempo que ela gasta para fazer isso é o período. Então, no lugar da distância percorrida, eu posso botar o comprimento de onda. E o comprimento de onda a gente representa por essa letra grega aqui, chamada lambda. É tipo um Y de cabeça para baixo. Tá? Essa letra lambda representa o comprimento de onda. Então, quando ela anda uma distância equivalente ao seu comprimento de onda, o tempo que ela gasta para fazer isso é o período. Então eu posso fazer que a velocidade de uma onda é igual ao seu comprimento dividido pelo seu período. Lembrando que o comprimento é a distância que ela percorre em uma única oscilação completa e o período é o tempo que eu gasto para produzir uma única oscilação completa. Muito bem. Mas a gente acabou de ver no slide anterior que período e frequência são grandezas inversas. Então, dividir pelo período é a mesma coisa que multiplicar pela frequência. Então eu também posso dizer que velocidade da onda é igual ao seu comprimento de onda vezes a sua frequência. Essa é a fórmula mais utilizada em exercícios de ondas. Quase todos os exercícios de ondas que precisam fazer conta usam essa fórmula. Beleza? Então, essa é uma maneira que a gente tem de calcular a velocidade de propagação de uma onda quando eu uso as características da própria onda para determinar o valor dessa velocidade. Então, eu posso usar a velocidade média. E vai terminar em 10 minutos. Como é que a gente faz? Já vai terminar em 10 minutos? Tá, Eu posso tentar fazer outro enquanto isso. Então, ou eu uso a fórmula da velocidade média, ou eu uso a fórmula da equação da onda, ou eu uso essa expressão aqui, que só serve para onda numa corda, tá? Então, a velocidade de propagação de uma onda em uma corda pode ser calculada por essa fórmula, que diz que a velocidade é igual à raiz quadrada da força de tração da corda. E aí, a tração, não sei se vocês lembram, é aquela força que está relacionada com quanto a corda está esticada. Quanto mais esticada a corda, maior é a força de tração. Dividido pela densidade linear da corda. E a densidade linear é a razão entre a massa da corda e o seu comprimento. Beleza? Então, sei lá, a corda tem 100 gramas e mede 200 metros. Você divide 100 gramas dividido por 200 metros. Tá? É a massa sobre o comprimento. É a densidade linear dela. Beleza? Então, essa fórmula aqui é menos comum, quase nunca aparece em exercício de vestibular, porque ela só serve para corda. Mas é bom conhecer, que às vezes pode ser que cobre. Certo? E aí eu só queria pelo menos fazer 1 ou 2 exercícios com vocês, para poder liberar vocês. Pode ser? Aí eu vou tentar botar aqui na tela de novo. Professor, Oi. aquele Y de cabeça para baixo, ele representa o que mesmo? Comprimento de onda. Beleza. É a distância que uma onda percorre em uma oscilação completa. Bom, esse exercício está aqui. Eu quero perguntar uma coisa. Vocês estão vendo a minha outra conta que eu estou aqui com o meu caderno aparecendo? Conseguem ver ou não? Minha mão aparecendo aí? Acho que sim. Estão vendo minha mão? Todos? É o seguinte, eu vou ler o exercício aqui, mas se a gente precisar fazer conta, eu vou fazer aqui no caderno, tá? Então fiquem ligados aí que vocês vão ter que, tipo, fixar a tela na hora que eu for fazer o exercício, beleza?
Então, vamos lá. O gráfico a seguir... Deixa eu apresentar de novo. O gráfico a seguir representa, não consigo ler, acho que é uma onda sonora que se propaga com velocidade de 340 metros por segundo. Ele está representando aqui uma onda e ele diz que é uma onda sonora, beleza? E ele dá algumas medidas. Por exemplo, essa medida aqui, para quem lembra, é a amplitude da onda. Amplitude 1 centímetro. E essa medida é a distância de uma crista até a próxima crista. Então isso é o comprimento de onda lá. Comprimento de onda, que é o lambda, vale 3 centímetros. Muito bem. Sabendo que o ser humano, em média, consegue ouvir sons de frequência de 200 Hz de 20 Hz até 20 mil Hz, a pergunta é, essa onda sonora pode ser ouvida pelo humano, sim ou não? E qual é a frequência dela? Beleza? Então vamos lá. O ouvido humano ouve de 20 até 20 mil Hz. Isso quer dizer que existe som com frequência menor que 20, só que o nosso ouvido não ouve. A gente chama isso de infrassom. E existe som que tem frequência mais alta que 20 mil Hz, mas o nosso ouvido também não ouve. É o que a gente chama de ultrassom. Já ouviram falar de ultrassom? É comum, né? Tem um exame médico, por exemplo, que usa ultrassom. Quando você vai fazer exame de ultrassom, você escuta algum zumbido, algum apito? Ninguém escuta nada, né? Porque a frequência do ultrassom é mais alta do que o nosso ouvido é capaz de ouvir, tá? Mas, por exemplo, o cachorro escuta. O cachorro escuta ultrassom. Então tem uns apitos, não sei se vocês já viram um apito que a gente apita assim, não escuta nada, mas o cachorro escuta. É um apito de ultrassom, tá? Então é um som que o nosso ouvido não detecta, mas o ouvido do cachorro sim. Então a pergunta é, essa onda aqui é possível de a gente escutar? Bom, eu tenho que calcular a frequência dela e tem que ver se está entre 20 e 20 mil. Se for, a gente escuta. Se não, a gente não escuta. Então vamos lá. Bom, vocês conseguem ver meu caderno agora? Rapidinho? Sim. Então, beleza. Então, a gente viu ali na imagem que o comprimento de onda, que a gente representa por essa letra lambda, vale 3 centímetros. Tá? E ele disse para a gente que a velocidade da onda de propagação é de 340 metros por segundo. Com esses dados, eu preciso calcular a frequência da onda. É isso que o exercício está pedindo. Como que eu calculo a frequência? Bom, usa a equação da onda. V igual a lambda vezes F. Beleza? Que a gente acabou de ver. Fórmula que a gente acabou de ver. E aí só tem que tomar um cuidado com as unidades de medida. Porque aqui está em metros por segundo e aqui está em centímetros. Então eu preciso passar de centímetros para metros. 3 centímetros, eu tenho que voltar 2 casas para virar metro, né? Então vai ficar 0,03 metros, concordam? A vírgula estava aqui, atrás do 3. Voltei 1, 2 casas, ficou 0,03 metros. Pronto, substitui aqui e faz continha. Vai ficar 340 igual, no lugar do comprimento, 0,03 vezes F. Então, passo 0,03 dividindo, vai ficar 340 sobre 0,03 igual a F. Beleza? E aí, como é que faz essa conta? Eis a questão. Eu queria muito tirar isso da tela para ver vocês. Eu queria ver meu caderno, mas não estou conseguindo, não. Tudo bem. Como é que faz essa conta? Vamos lá. 340 por 0,03. Eu posso dividir direto, mas tem um jeito de melhorar essa conta. Se eu multiplico em cima e embaixo por 100, vamos lá, vai ficar 340. Se eu multiplico por 100, eu boto mais 2 zeros. Sobre. Aí aqui, se eu multiplico por 100, 1, 2 casas, vai ficar 3. Então é a mesma coisa, né? 340 por 0,03 é a mesma coisa que 34.000 dividido por 3. E aí, se eu divido isso, vamos lá. 3 dividido por 3 dá 1. 4 dividido por 3 dá 1, resta 1, baixo 0. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, resta 1.
Baixa mais um zero, 10 de novo, vai dar 3 e 3,33333 Hz. Então, aproximadamente 11.333 Hz. Beleza? Então, voltando lá na questão agora. Bom, se a gente escuta de 20 até 20.000, então 11.333 eu posso ouvir. Então, pode ouvir. O ser humano pode ouvir. Tá? E tá aqui, ó. Pode ser ouvida pelo ser humano, pois apresenta uma frequência aproximadamente de 11.300 Hz. É o valor mais próximo que ele deu dessa divisão. Certo? Sim. E aí, a questão é fácil, médio ou difícil? É fácil, eu acho. Fácil, né? Depois que sabe a matéria é fácil, né? Antes de saber é difícil. Beleza? E aí, galera, assim, essa matéria ainda tem coisa pra frente, ainda tem coisas de conteúdos, não tem como a gente ver tudo numa aula só, tá? A gente já teria mais 2 exercícios. Se vocês quiserem, eu compartilho com vocês para vocês tentarem. Pode ser? Pode. Que eu também não quero, enfim, extrapolar demais. Já são quase 7h20, né? Eu extrapolei já no tempo. Enfim. Quem tá aí do Partiu Facul para me dizer isso? Tem como Oi. eu compartilhar com eles esse material? Tem sim, pode me mandar. Sou eu. Oi, espécie é a Mari. Pode me mandar. Oi, Mari. E eu compartilho com eles. Beleza. Então eu vou te mandar e tem mais exercício na sequência, tá? Aí vocês tentem. Tá? Agora, a matéria aqui tá completa, tá bom, gente? Completona, faltava bastante coisa. Aí vocês deem uma olhada, a gente de repente faz mais um encontro, se vocês não entenderem alguma coisa. Beleza? Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Desculpa aí a enrolação de quem nunca usou o Zoom. Espero que tenha ajudado. Obrigada, professor. Boa noite.